Vamos começar mais um vídeo de customização aqui no canal. Comecei cortando aí o tamanho da perna que eu queria aí, desse meu macacão, né, era um macacão. Tirei o cos, descosturei e também descosturei a parte do que era a blusa, depois a gente vai reutilizar. Peguei a parte do short agora, né, e dobrei ele bem certinho e vou marcar qual que é a medida aí da cintura, né. Com as partes da calça, né, que eu cortei, eu descosturei as laterais primeiro e agora eu vou abrir ela dessa forma, colocar direito com direito e vou alfinetar aí para poder passar uma costura. Aproveita, se você gosta de vídeo de customização, não esquece de curtir esse vídeo aqui e se inscrever no nosso canal, que aqui semanalmente a gente tem vídeos assim. E aí agora eu vou acertar bem o tecido dessa forma e com a fita métrica eu vou posicionar ela nessa posição e vou passar o giz para poder marcar a reta bem certinha. Depois eu vou costurar, já que essa vai ser a nossa parte das costas. Cortei e agora na outra parte que a gente não costurou, vou pegar minha blusinha que eu sempre uso como molde aqui. Vou colocar ela da altura, né, dobrei ela da altura da minha cintura, posicionei aí bem certinho aí nesse tecido, que seria a parte da perna da frente. Vou dobrar a manga assim, vou acertar bem, tudo bem certinho, coloca alfinete se você precisar. E aí depois eu vou pegar e vou começar cortando essa partezinha da frente para acertar também. E aí, antes de cortar o resto, eu vou pegar aquela medida da cintura e vou colocar aí, acrescentando 2 centímetros para as margens de costura, tá? Vou cortar seguindo o molde da minha blusa. No pescoço eu arrumei aí para ficar mais golgadinho, ela fica bem alta. Vou cortar o ombro aí descendo bonitinho. Você vê que esse tecido tá meio enroladinho, que seria a parte da barra, que era do meu macacão. E aí, na parte da manga, não precisa dobrar assim tão dobradinho como eu dobrei, porque eu vou descer reto aí para se encontrar com aquela partezinha do final da cava. Com giz eu marquei o final da cava. E aí, com essa partezinha que a gente já cortou, eu vou colocar a parte que é a que ficou aberta para aquela costura que eu tinha feito aí na parte de trás, né? Que a gente tinha acabado de fazer. E aí eu vou cortar tudo bonitinho, do mesmo jeito. A única mudança é que eu corto a gola mais alta. Eu corto com os 3 dedos para cima, mais ou menos. E aí na parte do ombro eu também corto um dedo a mais. Então eu vou pegar, ó, essa parte que a gente tinha costurado, já fica assim dessa forma. E agora eu vou sobrepor a parte da frente e vou passar a costura unindo as laterais e também unindo os ombros. Vou fazer da mesma forma do outro lado, vou passar uma costura na reta, já passei no overlock também. E aí agora eu vou medir essa partezinha aí da frente, que é da blusa, e essa parte eu vou pegar e vou cortar para fazer um acabamento. Vamos cortar tipo um viés, só que a gente vai usar de uma forma diferente. Medi aí para ver se ia dar certo aí nas costas do que era a minha blusa, deu perfeitamente. E aí eu vou marcar aquela altura, então, que eu acabei de medir. E a largura vai ser de 2 centímetros. Mas o tecido vai estar dobrado ao meio e eu preciso de mais 1 centímetro para poder costurar. Então, eu tô marcando aí de 5 em 5 centímetros. Fiz 2 faixas e aí eu vou dobrar assim, virando pro lado direito, pro lado avesso, e vou passar uma costura. Depois eu dou esse pique aí para na hora quando virar ficar essa pontinha bem perfeita. Agora eu vou medir toda a parte da gola, então, dessa nova blusa.
Quando eu for cortar, eu vou acrescentar mais 2 centímetros para poder então ter sobra aí para costura. Fiz um remendo aí que vocês viram, né, nessa fitona que eu cortei. Ela ficou até maior do que eu precisava, mas eu preferi fazer assim para não ter o perigo de faltar. Quando a gente faz customização é sempre assim, né, porque a gente trabalha com tecido ali no limite. E aí eu vou colocar então essa fita aí na parte da gola e eu vou alfinetando. Eu coloco a fita, o direito dela no avesso do tecido, para depois quando a gente dobrar, ficar direito com direito certinho, tá? Não tem erro. Vou alfinetar tudo bonitinho também, toda a parte da gola e já volto. Passei uma costura e agora, para na hora que virar para fora, ficar tudo bonitinho, a gente tem que ir dando esses picos aí, porque como o pescoço é redondo, se não der, fica repuxando, não fica bonito. Você pode dar com uma tesoura, ou se você tiver essas tesourinhas assim também, elas são perfeitas. Cuidado para não acertar a linha ali do que a gente acabou de fazer da costura. E aí agora a gente coloca a pontinha para dentro e depois a gente dobra uma vez, dobra 2 vezes, dessa forma para fora, tá? Fica esse acabamento. Dá para fazer tanto pro lado de dentro quanto pro lado de fora. Dessa vez eu resolvi fazer pro lado de fora. E aí a gente vai colocando então os alfinetes. E você tem que ter calma, fazendo bem certinho, porque é aquela hora que a gente esconde todas as costuras da blusa. Então tem que fazer com bastante atenção para ficar bem bonito o resultado final. Ainda mais porque vai ficar à mostra, né? Olha, vai ficar desse jeito e eu vou levar lá pra máquina e vou passar uma costura bem aí na pontinha, tá? Assim que eu terminar de passar essa costura, eu já vou vir com aquela partezinha que a gente cortou há pouco, essa partezinha aí, e vou posicionar dessa forma, dobrado ao meio, bem certinho, tá? E já vou passar uma costura também. Já vou aproveitar que eu vou estar lá, já vou fazer isso também, tá? Passo uma costura, depois eu vou virar dessa forma e vou passar um pesponto. Olha, vai ficar dessa forma. Antes de passar esse pesponto, eu passei na overlock, tá? Pra fazer o acabamento certinho, pra não desfiar o tecido nem nada. E aí agora a gente vai unir então essa parte com a parte de baixo. Eu vou pegar a costura com costura das costas, vou colocar um alfinete. Na parte da lateral eu vou reutilizar um ganchinho que eu já tinha lá do outro macacão, que é para passar o cinto. Eu já tenho a faixa que eu tinha feito, por isso que eu tô fazendo assim, né? Já vou reutilizar a faixa também. Porque como vocês vão ver, esse macacão fica super folgado. E a faixa é o que vai fazer a cinturar a peça. Vou fazer da mesma forma do outro lado. E na parte da frente, essas duas costuras que a gente fez de acabamento, uma vai sobrepor a outra. Então, ó, eu vou mostrar pra vocês como que ela vai ficar. Vai ficar dessa forma assim, quando tiver tudo certinho, já costurado. Então, primeiro eu pego uma das pontas, coloco certinho, coloco o alfinete certinho. Ó, nessa parte aí eu vou colocar mais um alfinete só pra ficar mais fácil na hora de costurar mesmo. E aí a outra parte eu coloco em cima dessa que eu acabei de colocar o alfinete. E também coloco outro alfinete para segurar bem tudo no lugar. E olha só como que vai ficar. Uma por cima da outra certinho. Passo a costura tudo bonitinho na máquina no overlock. Depois eu puxo aí para cima. E ó, já ganhou forma então a nossa peça. A parte da lateral aí que foi onde que eu coloquei esse negocinho aí para pôr o cinto. Eu vou colocar o alfinete e vou passar uma costurinha super simples aí. Só passo a costurinha, faço os dois lados. E para fazer agora o acabamento da manga, olha, eu já fiz uma, vou mostrar para vocês. Eu vou fazer praticamente a mesma coisa que eu fiz na parte aí da frente da blusa, né? Vou pegar essa parte aí, que era a parte da manga do meu outro macacão. Na parte onde tiver costura, eu vou cortar a costura fora.
Nessa parte, como esse tecido está dobrado ao meio, então eu abri dessa forma. E aí eu corto essa partezinha aí que tá com costura novamente. Vai ficar esse retângulo bem grande e aí eu vou virar direito com direito e vou passar uma costura tanto na parte de cima como na parte de baixo. Vai ficar dessa forma. Na parte aí do avesso, eu vou abrir essa costurinha dessa forma, vou dobrar ao meio, vou pegar essa ponta e vou unir com a ponta da cava que fica debaixo do braço. Vou posicionar bem certinho, colocando costura com costura e vou colocar um alfinete. E vou fazer da mesma forma do outro lado. Vou abrir a costura, dobro ao meio e vou colocar com aquela costura que é o do ombro. Vou colocar certinho, posiciono, coloco alfinete, vou alfinetar aí agora aos redores para ficar bem certinho, para não ter perigo de não costurar alguma coisa. Costurei bonitinho e aí na parte da barra é só dobrar 2 vezes para dentro e passar uma costura. Para fechar eu coloquei botões, porém eu não filmei, mas esse é o resultado final aí.